Nessa manhã nós temos a graça de, eu não sei se a igreja, toda a igreja conhece, mas é o MAP, é o Ministério Adventista das Possibilidades. E Levi esteve semana passada na Morada dos Pássaros, pregando a respeito de um tema que ele escolheu, que eu não posso falar agora, e foi uma bênção. Levi Melo esteve lá, e Levi Pereira, né? Levi também da igreja do Cadija. O pai de Levi testemunhou, os dois Levis estavam lá presentes. É um ministério criado pelo coração de Deus. Foi uma bênção, tem sido uma bênção na igreja, porque tem, através do ministério, mostrado à igreja como é importante incluir as pessoas, os PCDs, né? O que é um PCD? É uma pessoa com deficiência. E eu quero dizer a você que a igreja, ela é um lugar de todos, e isso inclui um PCD. O diagnóstico não define a pessoa que Levi é, não define um PCD, mas Deus o ama e ama cada pessoa de uma forma especial e incondicional. E na palavra do Senhor está descrito assim, em Romanos 15:7. Acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu. Em Samuel 16:7 diz: Deus não vê como o homem vê, ele vê o coração. Que Deus abençoe, Levi, que o Senhor possa te usar nesta manhã. Bom dia e feliz sábado. É uma grande alegria ver todos vocês aqui reunidos para louvar e prestar culto ao Senhor. Amém? Bem, como todos vocês sabem, eu gostaria de falar sobre algo muito importante. Em todas as eras, nós temos que nos perguntar sobre esse assunto. Vocês já se perguntaram alguma vez sobre quem nós somos? Isso aí não é apenas para os jovens, é para todas as pessoas que estão aqui, independente de tal idade. Nós temos muita incerteza sobre quem nós somos. O mundo nos diz coisas como: você é o que você veste, você é o que você faz, você é o que você tem. Mas Deus tem uma visão diferente para a minha e para a sua vida. Ele tem planos diferentes para todos nós. Amém? Nós iremos ouvir essa mensagem aqui que fala sobre o tema identidade. Mais precisamente, identidade em Cristo. Onde eu quero chegar? Muitas pessoas hoje vivem com crise de identidade. Elas não sabem quem são. Perguntas como: quem eu sou, qual é o meu valor, para que eu existo, não é apenas crise existencial, é crise de identidade. O mundo tenta responder isso dizendo que nossa identidade está em coisas materiais, dinheiro, aparência, seguidores, popularidade, sucesso. Mas a pessoa perde o norte quando a identidade dela está nessas coisas. Ela não sabe mais para onde está ou para onde vai. Porque essas coisas mundanas aqui são passageiras. E nós também estamos de passagem. A Bíblia mostra que nossa verdadeira identidade está em Jesus Cristo. Deus muda não apenas o nome, mas também a identidade das pessoas, porque só Ele vê quem elas podem se tornar. Quando alguém entrega a vida a Jesus, a Bíblia diz que acontece algo poderosíssimo sobre quem aceita a Ele. E nós já iniciamos com um texto bem especial. Está em 2 Coríntios, no livro de 2 Coríntios. No livro de 2 Coríntios, no capítulo 5,
no versículo 17. Quem achou, diga amém. A maioria achou, certo? Beleza. Vamos orar. Antes de começar a leitura, vamos pedir que o Espírito Santo derrame entendimento para que possa abrir nossa mente, para que nós possamos compreender o que está escrito. Vamos? Senhor, por favor, envie para nós o Espírito Santo para que ele possa abrir a nossa mente, para que possamos compreender o que o Senhor quer dizer nessa passagem. Em nome de Jesus. Amém. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, fala: Portanto, se alguém está em Cristo, na minha versão diz, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. O foco principal aqui é, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Vamos fazer umas observações. A nossa identidade muda. Não é mais aquela velha identidade. Todo mundo anda com um cartão de identidade na carteira ou no bolso. Estou certo? Nós levamos em qualquer lugar importante. Mas, é claro, ele tem vencimento, tem data de vencimento. E nós, todos os anos, temos que nos registrar para trocar nossa identidade. Mas essa aqui é uma identidade permanente, eterna. Deus não nos vê apenas como criaturas, mas como filhos. Isso significa que você tem valor, amor e pertencimento. Isso é essencial que o mundo não vê. Deus nos escolheu para um propósito maior do que você imagina. A sua identidade não está mais em erros, passado, opinião das pessoas. Está no passado. Sua identidade agora está em Cristo. Bem, tem muitas histórias da Bíblia, tem muitos personagens. Não sei quantos, porque nem dá para contar. Mas o personagem perfeito para falar sobre esse assunto, uma das melhores histórias da Bíblia para falar sobre a identidade de Deus, eu creio que é a de Daniel. Porque Daniel viveu em um lugar onde tentaram mudar tudo nele, mas não conseguiram mudar quem ele era em Deus. Ele já sabia quem pertencia. Vamos parar para refletir? Daniel era do povo de Israel, mas foi levado como prisioneiro para a Babilônia durante o reinado de um tal de Nabucodonosor II. Ele foi tirado da sua terra, da sua cultura, da sua família, da sua cidade, mas não tiraram quem ele realmente era, o caráter que ele já tinha desenvolvido. Muitas pessoas, quando o ambiente muda, perdem quem são e tentam se adaptar, até mesmo tentando mudar quem ela é. Mas Daniel não mudou. Muitas pessoas são incertas, mas Daniel firmou sua identidade. Não no lugar, porque a identidade dele não estava lá. Estava em Deus. O nome Daniel significa Deus é meu juiz. Mas em Babilônia deram a ele outro nome. Até queriam mudar o nome dele. Beltesazar. Esse nome estava ligado aos deuses babilônicos, principalmente ao deus Bel. Eles estavam tentando trocar a identidade dele, não era só o nome. Isso mostra algo importante. O mundo sempre tenta renomear quem você é. Ele também gosta bastante de colocar rótulos. Você tenta ser com sua identidade em Deus, mas o mundo diz o contrário. Ele tenta dizer, você é seu erro, você é seu passado, você é o seu fracasso. Mas Daniel nunca esqueceu quem ele era em Deus. No palácio do rei, Daniel recebeu comida da mesa real. Mas a Bíblia diz que ele decidiu não se contaminar. Mesmo estando jovem,
mesmo estando longe de casa, ele permaneceu fiel. Porque quando alguém sabe quem é Deus, não negocia seus valores. Os valores não são negociáveis, a menos que você permita. Mais tarde, durante o governo de Dario, o Medo, criaram uma lei proibindo orações a qualquer deus ou homem. Mas Daniel continuou orando. Por causa disso, ele foi jogado na cova dos leões. Mesmo assim, ele não negou sua fé e Deus o livrou. A história de Daniel, o testemunho dele, nos ensina algo poderoso. Você pode estar em um ambiente que não acredita em Deus, pode estar num ambiente diferente, pode ser num ambiente de trabalho, de escola, de universidade, talvez. Enfim, qualquer ambiente. Você pode estar em um lugar cercado de pressão, onde tentam mudar quem você é, tentam fazer você se tornar como um deles. Mas quando sua identidade está em Deus, ninguém consegue roubar isso de você. A menos que você permita. Mas não deixe de forma alguma a sua identidade se corromper. Agora vem uma importante pergunta. É só para reflexão. Quem nós somos em Cristo? É crucial pensar nesse assunto. Nos dias de hoje, o mundo valoriza o visível e superficial mais do que nunca. Mas devemos nos lembrar que nós não pertencemos a este mundo. A gente só está aqui de passagem. Cristo nos ensina que nossa identidade não está mais no que fazemos ou no que temos, nem no nosso passado, mas em quem somos em Cristo. Por quê? Quando aceitamos Cristo, nós nos tornamos nova criatura, uma nova pessoa. E aos olhos do Pai, nós somos amados, escolhidos e preciosos. Somos filhos de Deus e mais do que vencedores. Mas é claro, nós temos que lidar com coisas que podem tentar tirar nossa identidade. O perigo de se esquecer quem nós somos. Mesmo sendo cristãos, às vezes esquecemos nossa identidade. Isso acontece bastante. Quando isso acontece, nós buscamos a aprovação das pessoas. Nos comparamos, perdemos confiança. Nós vivemos inseguros. Mas quando lembramos quem somos em Cristo, nós temos paz, temos segurança, temos propósito. Nós temos três coisas: confiança em quem somos em Cristo. Nós temos propósito e cumprir o plano de Deus para as nossas vidas. E amor, mostrando o amor de Cristo para os outros, levando luz. E existe uma grande batalha acontecendo. Não é sobre questão de comportamento, nem de caráter, mas sobre identidade também. Quando alguém esquece quem é em Cristo, perde tudo. Perde confiança, propósito, fé. Mas quando alguém entende quem é em Deus, essa pessoa se torna inabalável. Bem, é muito gratificante pensar que tem um Deus que se importa conosco. E Ele quer construir um futuro melhor para todos nós. Mas temos que fazer a nossa parte também. Além de que Ele também está avisando a nós que o que vai ficar no céu é a identidade e caráter. Você não vive mais para provar valor. Sabe para que você vive? Você vive porque já tem valor. Você não vive buscando ser aceito, ter aceitação. Você já vive porque já foi aceito por Deus. Você não vive tentando ser amado, você já é amado. Tem um caso sobre roubo de identidade. Isso serve de alerta. Um alerta muito gigantesco. Porque nós temos que cuidar bastante e muito bem da nossa identidade. Porque senão a identidade se perde. E pode ser que a gente não consiga recuperar. Com o tempo a gente molda quem a gente é. Mas é Deus que nos molda. Nós temos que tomar cuidado para que nada
que possa nos levar para outro caminho, possa nos moldar de uma forma no sentido negativo. Nos Estados Unidos, esse foi o caso que mais me deixou intrigado. Nos Estados Unidos, um homem chamado Matthew David Cairns, roubou a identidade de outro homem, chamado William Woods, no final dos anos 80. Ele pegou os documentos da vítima e passou a viver como se fosse aquela pessoa. Ele construiu praticamente uma vida, nas costas da identidade de outra pessoa. Ele construiu uma vida inteira. Ele conseguiu empregos. Ele conseguiu abrir contas bancárias. Fez empréstimos. Tudo. Mas o pior aconteceu com o verdadeiro William. Quando ele tentou provar que aquela identidade era dele, as autoridades não acreditaram. Ele acabou preso, acusado de roubar a própria identidade e foi mandado até mesmo para um hospital psiquiátrico. Somente anos depois, através de testes de DNA, isso foi inovado há outro ano. Foi aí que eles descobriram a verdade. O homem que parecia verdadeiro era falso. E o homem que parecia falso era o verdadeiro. Saiba de uma coisa sem dúvidas. Você é quem Deus diz que você é. Não deixe o mundo definir sua essência e sua identidade. Viva com propósito, sempre pondo em prática o que Ele nos ensina. E sempre estando com o nosso Pai. Não duvide nem um segundo. Mas se duvidar, lembre-se, Deus não falha. Ele nunca falhou e nunca irá falhar. Assim diz no livro de Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11. Em Jeremias 29, 11, tem uma palavra muito poderosa. Jeremias 29, 11. Todos acharam? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Não viva pela identidade que o mundo tenta colocar em você. Essa identidade pode ser simplesmente fácil de ser apagada. Pode se perder com o tempo. Ele é passageiro. Ele pode vencer. A identidade no mundo pode vencer. E você vai ter que trocar de identidade toda hora. Não viva pela identidade que o mundo tenta colocar em você. Tenta rotular você. Tenta construir seu caráter como se fosse um algoritmo. Viva pela identidade que Deus te deu. Porque é essa que realmente vale. Ele nos deixa uma promessa muito linda que está no livro final, o livro de Apocalipse. João, um dos 12 apóstolos, ele foi inspirado por Deus para que pudesse escrever esse livro. Tornou conhecido tudo o que ia acontecer. Até mesmo, ele escreveu umas 7 cartas para 7 igrejas. Umas ressaltavam onde deveriam tomar cuidado, repreensão e, é claro, elogios. Mas ele também deixa uma promessa muito importante no final, que as igrejas, se conseguissem permanecer firmes
eles receberiam um presente. O vencedor receberia promessas da parte de Deus. A carta à igreja de Éfeso, ela era muito ativa antigamente, mas eles perderam o ânimo. E eles ficaram na zona de conforto. Lembre-se de onde caiu, disse Deus. Arrependa-se, volta para o primeiro amor. Foi aí que Deus prometeu que ao vencedor, que quem permanecesse ativo, daria o direito de comer o fruto da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. A carta à igreja de Esmirna fala coisas muito boas sobre ela. Mas ela estava sendo fortemente perseguida. Mas Deus prometeu que se a igreja fosse fiel até a morte, receberia uma coroa de presente, a coroa da vida. E o vencedor, de modo algum, sofreria a segunda morte. A carta à igreja de Pérgamo, a de Tiatira, de Sardes, foram as que receberam críticas e repreensão para que tomasse cuidado. Ele prometeu à igreja de Pérgamo que ao vencedor que resistisse ao que estava acontecendo, que não seguisse aquelas coisas erradas e que desse ouvidos à repreensão. Na igreja de Éfeso, Deus prometeu que daria do maná escondido. Para a igreja de Tiatira, Jesus promete que daria a mesma autoridade que ele recebeu do Pai dele. Também lhe daria a estrela da manhã. A carta de Sardes. A carta de Sardes fala que se eles resistissem ao que estava acontecendo, se arrependessem de seus pecados, ao vencedor, o nome dele jamais seria apagado. E a carta de Filadélfia e de Laodiceia fala que escreverá o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus. Também escreverá nele um novo nome, uma nova identidade. Era até aqui que eu queria chegar. Que está em Apocalipse 3, no versículo 12. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. Então escreverei nele o meu novo nome. Nós temos mais uma outra pergunta. Onde nossa identidade está? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos ouvir a Deus e vamos ver como tudo isso muda. Também tem mais um versículo que eu gostaria de compartilhar com vocês, que está em Romanos, no capítulo 12. No capítulo 12, no versículo 2. Tem um contexto bem poderoso. E já encerra tudo que eu acabei de expor. Ele é o que resume quase tudo que está aqui nessa mensagem falando sobre identidade. Romanos 12, 2 fala: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso já resume tudo. Não é para se amoldar ao padrão deste mundo. O mundo é falho. Transforme-se pela renovação da sua mente. Decida viver como filho de Deus e veja como tudo isso muda. Então, hoje você vai decidir viver como quem Deus diz que você é? Vai se levantar com confiança, com propósito, com amor?
Se está disposto para fazer essa escolha, que seja genuíno da parte de você. Diga: Senhor, eu quero. Amém? Pela sua decisão. Que nós sempre possamos renovar o compromisso de fé com o nosso Deus. E a nossa identidade ficará lá para sempre. Tudo que eu tenho, rendo aos teus pés e a mais ninguém. Te dei meus fracassos e as vitórias te darei também. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que pode sou, e que seguro estou, se fraco me sentir, e que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim no que diz sobre mim. Eu creio sim no que diz sobre mim. Nós possamos compreender de fato que a nossa identidade não está no que as pessoas rotulam em nós, mas a nossa identidade está firmada em Cristo Jesus. Amém. Louvado seja Deus, porque Deus é capaz de usar quem Ele quer e como Ele quer, na condição que a pessoa estiver, o Senhor é capaz de usar. Eu creio no poder de Deus, porque Levi, na fase em que a gente acompanhou ele, Levi não era verbal, certo? A fala de Levi veio aos 5 anos de idade. Eu ainda não tenho como ele usando fralda, foi uma fase difícil, porque a gente rotula as pessoas, a gente acha que tá na face, é diferente. A gente vê o síndrome de Down, ele é fácil de identificar por causa dos traços, mas a gente ouviu muito isso. Ele não tem cara, não é cara, é a condição, e Deus usa que Ele quer, da forma que Ele quer. E louvado seja o Senhor Jesus. Amém. Com isso, nós fechamos essa mensagem. Que todos possam se levantar para orarmos mais uma vez. Senhor, nós te pedimos, em Teu nome, que nós possamos firmar todos os dias nossa identidade em Ti. Que nós não viemos a falhar, mas se um dia a gente falhar, que possamos renovar a identidade em Ti, perdoar, e que, Senhor, que nós possamos estar contigo e que o Senhor esteja conosco em todos os momentos. Mas não nos deixe nos desviar ou nos esquecer quem nós somos. Nós te pedimos fervorosamente, em nome de Jesus. Amém.